Evangelho de Lucas, capítulo 7, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11, diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho de sua mãe, que era viúva, e com ela ia também uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, os que estavam levando pararam, e disse o jovem: A ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Só até aí. Existem encontros que marcam a nossa vida. Existem encontros que mudam a nossa história. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ter um encontro que muda a sua vida. Eu já tive. Quando eu falo de encontros, a primeira pessoa que eu lembro é da minha esposa. Eu me lembro até a roupa que ela estava vestida e o jeito que ela estava sentada. Encontros mudam a nossa vida. E a partir daquele dia o meu coração nunca mais foi o mesmo. Mudou a minha forma de se vestir. Olha como eu estou hoje. É fato que eu perdi alguns cabelos, isso é visível. Mas esse encontro mudou a minha vida. Existem encontros que mudam a nossa história. Por exemplo, certa vez eu encontrei um grande empresário. E depois daquele encontro, geograficamente eu fui para outro país. Encontros mudam totalmente o curso da nossa existência, para o bem ou para o mal. Eu também já tive encontros que, se eu pudesse escolher, eu não os teria. Encontros com pessoas que eu disse: meu Deus do céu, acho que não foi Deus que me apresentou essa pessoa, não. Encontros, se pudéssemos escolher não encontrar algumas pessoas, escolheríamos. Mas a vida é feita de encontros. Deus, quando Ele tem algo na vida de uma pessoa, Ele vai encontrar aquela pessoa. Ele vai cercar aquela pessoa até que aquela pessoa tenha um encontro real com Ele. E eu vou afirmar algo aqui: Deus marcou um encontro com você nessa noite. Existe um momento que todo homem, toda mulher vai ter um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus dentro de um ônibus. Eu já contei esse testemunho, não há tempo para contar. Ali o Senhor me encontrou. E aliás, não é você que vai encontrar a Deus. Jesus diz: Não fostes vós que escolhestes a mim, todavia eu escolhi a vós outros. Então não é você que diz: eu fui ao encontro do Senhor, não. Ele foi ao seu encontro. E muitas vezes Deus está falando com você, assim como Deus falava com o profeta Jonas. E eu vou te dizer uma coisa: quando Deus tem algo com alguém, Ele vai falar com aquela pessoa até que aquela pessoa entenda. Deus diz assim a Jonas: Jonas, eu quero que você vá para Nínive. E ele foi para Tarsis. Deus diz: eu quero que você vá para lá. E ele foi para Acolá. E Deus começou a mostrar para ele através de perdas. Escute, Deus permitiu com que Jonas descesse. Ele desce ao navio, ele desce ao porão, ele desce ao peixe, ele desce ao fundo do mar, porque quem não obedece a Deus vive em constante decadência. Quem não obedece à voz de Deus, as coisas começam a dar errado. E tem gente que diz: ai, tudo está dando errado na minha vida, parece que Deus não me ama. É exatamente por isso que Deus te ama. Ele até permite com que os seus planos se frustrem, para que os seus planos não frustrem você. Ele vai fazer de tudo para que você entenda. E existem pessoas aqui que a vida está nesse ciclo de perdas. E é Deus te dizendo: meu filho, não é por esse caminho que eu quero que você ande. Deus, Ele marcou um encontro com você hoje aqui.
Eu quero falar sobre alguns encontros que Jesus teve com algumas pessoas. E todas as vezes que Jesus encontra com alguém, há uma mudança substancial na vida daquela pessoa. A pessoa não consegue mais ser a mesma. E se você está aqui, eu afirmo novamente, desculpe a redundância, Deus marcou um encontro com você. Aplauda ao Senhor. Essa história em Lucas capítulo 7, talvez alguns já conheçam a história, você que já conhece, seja um pouquinho humilde, vamos integrar aqueles que não estão por dentro. Em Lucas capítulo 7 é uma história de uma viúva, que tinha o seu único filho e aquele filho faleceu. Mas antes a Bíblia diz que Jesus estava indo para essa cidade e com ele havia uma grande multidão. Diga comigo, grande multidão. Eu chamo essa multidão da caravana da alegria. Por quê, pastor? Porque quem anda com Jesus é feliz. Por que, pastor, que aquela caravana estava feliz? Olha aqui para mim, para você entender. A caravana que estava andando com Jesus era a caravana dos ex-cegos, ex-surdos, ex-aleijados, tinha até ex-morto. Agora você imagina, você está cego e depois você passar a ver, como é que você vai andar com Jesus? Não é legal. Assim? De jeito nenhum. Eu imagino aqueles ceguinhos olhando, ex-cegos, né? Dizendo, eu estou vendo tudo, hein? Eu estou vendo tudo, hein? Eu imagino o surdo dizendo, olha, eu estou ouvindo, agora não fala mal de mim. Eu imagino aqueles coxos brincando de pega-pega, agora eu que pego você, porque eles não andavam e agora estavam correndo. Imagina só a alegria, porque quem anda com Jesus vive em constante alegria. Aquela caravana está vindo cantando e dando glória a Deus, dizendo aleluia, e dizendo agora eu estou vendo, agora eu estou andando, agora eu estou prosperando. Mas do outro lado, tem uma outra multidão, a multidão da tristeza, a caravana da tristeza. Por quê, pastor? Vamos entrar dentro da cultura judaica. A mulher numa cultura judaica, quando ela perdia o seu marido, ela não podia casar de novo. Diferente da cultura ocidental. A mulher, quando perdia o seu marido, toda a esperança do seu futuro estava sendo enterrada. A mulher, em uma cultura judaica, se ela tivesse filhos, ela poderia assim então transferir para o seu filho a esperança do seu futuro. A mulher tinha que andar de preto, com roupa de viúva, vestes de luto. Então aquela mulher, vamos entrar dentro da cultura dela, ela tinha um filho. Tudo bem, ela perdeu o marido, mas agora ela tem um filho. Como que você acha que ela cuidava daquele filho? Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Como que você acha que ela cuidava daquele filho? Eu imagino ela dizendo, filho, cuidado. Você vai jogar bola? Filho, não vai jogar bola. Filho, cuidado para andar de bicicleta. Eu imagino aquela mãe, porque se ela perdesse aquele filho, ela perderia tudo. E toda a esperança da vida dela fora transferida para quem? Para o filho. A esperança era que o filho pudesse crescer, que o filho pudesse trabalhar e sustentar a casa. Então, aquele filho representa a alegria daquela mulher, porque ela havia perdido o seu marido. Quem está entendendo diz amém. Então, toda a sua expectativa do futuro e toda a alegria da sua vida estava voltada para o seu único filho. A Bíblia Sagrada diz que aquele menino morreu, ele faleceu. Não sabemos se foi de um acidente, de uma doença, mas ele faleceu. Não é simples dizer isso. Por quê? Porque agora ela não tem mais ninguém. Porque agora aquela mulher não tem mais expectativa do amanhã. Porque agora aquela mulher não tem mais alegria. Imagina, irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo a dor daquela mulher. Aquela mulher começa a viver umas indagações, porque eu não sei se com você é assim, quando as coisas começam a dar errado, o que a gente começa a dizer? Onde foi que eu errei? Por que isso acontece comigo? Onde eu estou errando? Por que isso aqui não dá certo? E talvez olhando o filho dos outros, dizendo, por que parece que acontece só comigo? Que existem pessoas que entraram aqui com essas indagações, dizendo, por que, pastor? Que parece que para mim tudo dá errado. Porque parece que os outros são felizes e eu não. Pastor, por que comigo? Tem gente que está com essa indagação no seu casamento, outros nas finanças, outros na sua saúde. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
Qual era a expectativa que aquela mulher tinha do futuro? Nenhuma. E a alegria daquela mulher, ela estava prestes a enterrar. E a Bíblia Sagrada diz que havia uma multidão, e a pior tristeza não é estar sozinho. A pior tristeza é estar rodeado de pessoas e mesmo assim se sentir sozinho. Aquela mulher tinha um monte de gente, mas ninguém podia resolver o problema dela. Aquela mulher estava triste. E eu acredito, não diz a Bíblia, mas eu acredito que alguém diz: está na hora. E ela diz: não. Está na hora. Ela diz: não. E alguém diz: agora não podemos mais esperar. Pegam um menino envolto em lençóis. Estão levando o menino para o cemitério. Eu imagino aquela mãe com passos lentos, não querendo que aquilo acontecesse. Um coração partido, porque ali estaria enterrando a sua própria existência. Não obstante a isto, esta mulher também conhecia o caminho, porque cada passo que ela dava, ela lembrava do marido, porque ela tinha feito aquele caminho. Então essa mulher está destruída, essa mulher não tem mais esperança, essa mulher está acabada. Só que de repente eu imagino, eu não sei você, mas com a mente de pregador santificada, eu imagino uns barulhos, uns gritos, glória a Deus. Eu imagino ao longo alguém gritando Jesus e aleluia, e de repente alguém para dizendo: que falta de respeito. Porque até hoje na nossa cultura, em todas as culturas, é antiético e até proibido por lei você cortar um cortejo fúnebre. Quem está aqui, quem é motorista, sabe que se tem um cortejo fúnebre, você precisa esperar até o último carro passar. Você não pode buzinar porque é o último adeus. Só que tem um homem que parece que não está sabendo de nada. Um homem chamado Jesus de Nazaré. Ele poderia passar 10 minutos antes, ele poderia passar 10 minutos depois, mas não é por coincidência que ele vai encontrar com aquela mulher naquele exato momento da vida dela. Por quê? Porque Jesus marcou um encontro com aquela mulher. Ele vai chegar na hora certa. Para muitos ele está atrasado, porque o menino já morreu. Para muitos, se ele tivesse um pouquinho mais cedo, mas ele sabe a hora certa de encontrar alguém. E eu vou repetir: Jesus Cristo marcou o encontro com você hoje aqui. Dê um aplauso a Jesus. Jesus Cristo então vai parar, e olha o que ele vai fazer. Eu confesso para você, quando eu li isso, tem teólogos aqui, pastores, eu fiquei bravo. Porque Jesus vai até aquela mulher, e a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão. Sabe, irmãos, essa palavra mexe comigo, porque Jesus, ele sabe o que você está passando. Você acha que ele não conhece? E a Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão, e Jesus vai até aquela mulher. E quando Jesus chega naquela mulher, sabe o que ele fala? Não chores. Irmãos, como é que ele vai dizer para aquela mulher: não chores? Você já foi em algum funeral e você chega para a pessoa e diz assim: não chora não, só se a pessoa for muito ruim, né? Mas dentro, você não pode falar isso. Ele chega para a mulher e diz assim: mulher, não chores. E o Espírito de Deus falou comigo: meu filho, aquilo que eu falo hoje parece não fazer sentido, mas é o que eu já sei o que vou fazer amanhã. O que Deus está te falando hoje é: não chores mais, não se entristeça mais. Mas pastor, não, porque Jesus, quando ele fala, ele sabe exatamente o que ele vai fazer a seguir. Levante a sua mão, por gentileza. Deus está dizendo para você hoje: enxugue as suas lágrimas, não chore mais. E mesmo que pareça não fazer sentido, faz todo sentido, porque ele sabe que daqui a pouquinho ele vai restituir a sua alegria, e ele vai trazer de volta tudo aquilo que você perdeu. Você recebe essa palavra? Aumenta. Escute. Ele toca no esquife e ele restitui a alegria daquela mulher. Quando Jesus marca um encontro com alguém, a primeira coisa que ele faz é restituir a alegria. E quantas pessoas estão aqui que não tem mais alegria de viver?
As pessoas estão assim, com cara de delegado. Não sorriem mais para a vida. Não tem mais alegria de trabalhar. Conseguem até olhar os filhos, mas não se alegram mais com os filhos. Não conseguem mais serem felizes, não são mais felizes. A primeira coisa que Jesus vai fazer com você hoje, Ele vai restaurar a sua alegria. Porque existem pessoas aqui que estão vestidas de forma muito bonita. A maquiagem está em dia. Até o botox está bem legal. Não olha não. E se sorrir e não mexer nada, você já sabe. Eles estão querendo botar botox em mim. Já pensou? Olá, queridos, tudo bem? Quem está feliz, diga amém. Mas existem pessoas aqui que estão tão bonitas por fora, mas por dentro Deus sabe que é uma tristeza no coração. Deus marcou um encontro com você. Jesus marcou um encontro com você. O primeiro encontro que Jesus marcou com essa mulher, vou falar do segundo encontro. Havia um aleijado, um paralítico, em João capítulo de número 5. E a Bíblia diz que ele estava ali há cerca de 38 anos no mesmo lugar. Irmãos, 38 anos ele estava do mesmo jeito. E a Bíblia Sagrada nos diz, aumenta para mim por favor. A Bíblia Sagrada nos diz que aquele paralítico ali, ele era colocado, porque ele estava a 5 alpendres de distância. O que é isso? 5 andares. As pessoas passavam lá em cima e ele estava lá embaixo. Escute isso, isso aqui é muito forte. E a Bíblia diz que ele estava lá, 38 anos do mesmo jeito. Parecia que a vida não saía do lugar. Eu imagino ele olhando para as outras pessoas dizendo: por que todo mundo anda e eu não ando? Por que todo mundo vai para frente e eu não vou? Mas Jesus havia marcado um encontro com aquele homem. A Bíblia diz que Jesus lá em cima começa a descer. E quando eu lembro disso, quando eu leio isso, eu lembro do ato que Jesus fez, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele desceu e morreu para que hoje você pudesse voltar a andar, você pudesse voltar a caminhar. E a Bíblia diz que Jesus vai descendo, e quando Jesus chega próximo àquele homem, Jesus faz uma pergunta para ele: você quer andar, você quer sair desse lugar? Ele diz: ninguém me ajuda. Era uma pessoa que estava na frente de Jesus, mas ainda se preocupava com os outros que tinham que ajudar. Ou seja, Jesus estava na frente dele, ele dizendo: ninguém me ajuda. Mas Jesus está falando com você, você está dizendo: ninguém me ajuda. A primeira coisa que você precisa aprender, antes de Jesus mudar a sua realidade, Ele vai mudar a sua mentalidade. Até quando vamos ficar dependentes de pessoas? Ele olhava para o lado e dizia: ninguém me ajuda. Mas Jesus está com você, ninguém me ajuda. Mas Jesus está falando com você, ninguém me ajuda. Mas Jesus está na sua frente, ninguém me ajuda. Tudo que você precisa está em Jesus. Tudo que você precisa está em Jesus. E Ele está bem na sua frente, você dizendo: ninguém me ajuda. A Bíblia diz que Jesus, irmãos, 38 anos. Eu até falei aqui nos cultos anteriores. Certa vez alguém já fez uma cirurgia aqui na perna? Ninguém fez. No braço, no corpo. Vocês são tudo sarados. Eu fiz uma cirurgia certa vez aqui, tomei uns pontos. Eu fiquei 3 semanas sem poder andar. Irmãos, eu tinha uma perna musculosa. Olha o espírito de inveja. Também não era tão musculosa assim. Tinha alguns musculozinhos perdidos por lá. E depois de 3 semanas, os meus músculos me abandonaram. Porque minha perna atrofiou. E eu pegava assim a pele da minha perna. Eu dizia: cadê vocês? Que saudade. 38 anos. A coisa só estava piorando. Mas Jesus havia marcado um encontro com ele. Jesus, quando Ele marcou um encontro com alguém, não importa quanto tempo faz que você está vivendo o mesmo ciclo, Ele tem poder para mudar a situação. A Bíblia diz que Jesus então levanta aquele homem. Ele toma um leito e ele foi viver a vida dele.
O terceiro encontro que eu quero compartilhar com você, já vou encerrar, é um encontro muito conhecido em Marcos capítulo 10, que é o encontro de Jesus com um cego chamado Bartimeu. Na verdade o nome dele não era Bartimeu, nós não sabemos o nome dele. Bartimeu significa filho de Timeu, Timeu era o pai, então vamos entender que era o pai. Entenda comigo um pouco da cultura. Israel estava sendo invadida por Roma. Então o exército romano invade Israel. E quando invade, o exército romano dava duras penalidades para as pessoas que não obedecessem. Flávio Josefo, um dos grandes historiadores e um dos mais respeitados, ele mesmo testifica a respeito dessa história. Bartimeu era um comerciante da época. Bartimeu, ele tinha negócios. Eu não sei qual que era a fábrica, a firma que ele tinha, o comércio, mas ele tinha um comércio. E o exército de Roma disse assim: olha, quem não obedecer vai sofrer as consequências. Bartimeu, que era o dono daquilo, disse: não, eu não aceito isso. E como penalidade e consequência, eles fecharam o negócio de Bartimeu e furaram os olhos do filho dele. Aquele menino, muito provavelmente bem pequeno, agora cresce com uma capa, a capa da vergonha, a capa da esmola. Em Israel não pode se pedir esmola em qualquer lugar, é necessário ter uma capa que ateste como se fosse uma permissão. Quem está entendendo diz amém. Ele então agora cresce, e agora ele fica à beira do caminho. Agora ele é um cego que fica pedindo esmolas. Mas não sabia ele que Jesus marcou o encontro com ele. A Bíblia diz que Jesus está caminhando, e de repente ele começa: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus para. Deixa eu te dizer uma coisa. A pior coisa não é aquela pessoa que nasceu cego. Nós temos até aqui deficientes visuais aqui, pessoas que eu amo, eu gosto de abraçar. Eu te amo, seu príncipe, ele está aqui conosco. Ele não está nos vendo, mas eu gostaria de que nós pudéssemos dar, como que é o nome dele? Adilton? Vamos dar um aplauso, que ele não vai ver, mas ele vai sentir. Deus abençoe, glória a Deus. Isso. Meu Deus. A pior coisa não é aquela pessoa que já nasceu com uma deficiência visual, mas é aquela pessoa que já um dia enxergou e não enxerga mais. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? No primeiro encontro, Jesus, ele restituiu a alegria. No segundo encontro, Jesus restituiu a caminhada. E no terceiro encontro, Jesus vai restituir a visão. E quantas pessoas perderam a visão da vida? Tem gente aqui que não sonha mais. Campeão, onde é que você vai estar o ano que vem? Não sei, deixa a vida me levar. Como é que vai estar a sua família, o seu casamento? Para onde é que vocês vão viajar? Não sei. Como é que vai ser os próximos anos da sua empresa? Não sei. Perdemos a visão. Não sabemos mais para onde ir. Dependemos do governo, dependemos disso. Perdemos a visão. Mas eu repito, Jesus marcou um encontro com você hoje aqui. Jesus então restitui a visão daquele homem, e aquele homem passa a viver de uma outra forma. E o quarto e último encontro, eu não poderia esgotar o tema. Jesus, ele encontrou várias pessoas, eu só escolhi 4, mas existem tantas outras pessoas que Jesus encontrou. Esse para mim é o mais impactante. Você se lembra da história? Jesus foi crucificado sexta-feira. E quando ele foi crucificado, colocam-se 2 pessoas ao seu lado. Um ladrão da esquerda e um ladrão da direita. O ladrão da esquerda olha para ele e começa a dizer: se tu és rei, desce daí, salva-te a ti mesmo. O ladrão da direita, com muita dificuldade, estica um pouquinho o pescoço, olha para ele e diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, olhando para ele, disse: ainda hoje mesmo no paraíso comigo estarás. Escute, Jesus havia marcado o encontro com eles naquele exato momento. Eu não sei qual é o momento da sua vida que você está, mas Jesus marcou o encontro com você.
O problema foi que esse daqui não acreditou em nada. Esse ladrão aqui desperdiçou a oportunidade da vida dele. São pessoas que diante de um encontro desperdiçam a oportunidade. Mas existem pessoas que não vão desperdiçar a oportunidade. São pessoas que vão dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Quantos cegos haviam na nação? Porque nem todos foram curados. Quantos aleijados haviam? E porque nem todos passaram a andar. Existem muitas pessoas aqui que já desperdiçaram algumas oportunidades, mas hoje Jesus marcou o encontro com você. Talvez você está aqui, você perdeu a alegria, e Deus sabe do que eu estou falando. Talvez você perdeu a visão, ou talvez você é aquela pessoa que diz: meu Deus, todo mundo vai para frente, eu não vou. Só que você tem a oportunidade, porque Jesus marcou o encontro com você. Ele trouxe você aqui, Ele te atraiu, porque hoje você pode começar um novo tempo, você pode começar uma nova história. Eu sinto que o Espírito de Deus está falando com alguém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração por você. O Senhor está aqui. Você pode até tentar esconder de alguém, mas existe um Deus que te conhece. Existe um Deus que te ama tanto. Ele colocou até no coração de outras pessoas orarem por você. Ele te atraiu. Ele está te chamando já tem um tempo. Ele está te convidando, dizendo: tu és meu. E o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu marquei um encontro com você hoje. Não desperdice essa oportunidade. Não desperdice essa chance. Parece que tudo está dando errado. Não, é Ele que está chamando a sua atenção. Ele vai restituir na sua vida. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Deus está falando com você.